pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? do canal aqui, dessa série Atualiza Vet, e a gente vai falar hoje de uma importante doença em cães, que é muito preocupante aí para vários tutores, está na rotina clínica veterinária, que é a erliquiose canina, muito conhecida pela doença do carrapato, né? Antes da gente começar, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, tá? Ative o sininho aí também para receber as notificações. A ideia é a gente sempre ter aulas aí a cada semana ou a cada 15 dias. A gente está tentando aí para diminuir aí o tempo e a gente fazer as aulas semanais. Então ative o sininho para você não perder nenhuma aula aí, estreia de aula nova, tá bom? Então peço para que você também se inscreva. E se você quiser ver essa aula completa, está disponível para os membros, aproveita e clica aí no botãozinho embaixo, no botão Seja Membro, né? Assim você contribui com o canal, também dá uma valorizada no nosso conteúdo aqui, que a gente faz sempre com grande preocupação, com bastante ciência, né? Com fatos, com artigos mais atualizados, e que realmente o objetivo dessas aulas é atualizar, né? Você é médico veterinário, ou você também é estudante de medicina veterinária, ou que gosta do assunto, dessas importantes doenças que atingem os animais domésticos. Beleza? Então vamos começar agora falando da erliquiose canina. Então é uma doença amplamente conhecida, inclusive com outros nomes, como rickettsiose canina, tifo canino, síndrome hemorrágica idiopática, tem a febre hemorrágica canina, já ouvi falar também do moléstia do cão rastejador e pancitopenia tropical canina, que é justamente associada aí aos achados hematológicos em decorrência da infecção, tá? A erlíquia, ela tem já um tempo, ela foi descoberta já há quase 100 anos, aí o primeiro caso foi na Argélia, e justamente foi observado um micro-organismo que estava infectando células mononucleares, e justamente identificando também cães infestados por carrapatos. Então essa relação a doença com o carrapato, ela já foi identificada justamente nessa notificação da doença. E só foi determinada o agente etiológico, que foi caracterizado inicialmente como Rickettsia canis, em 1945, mas não demorou muito tempo para ser feita toda uma nova forma de alteração de classificação em decorrência de estudos, né, de decorrência da etiologia, do agente etiológico, e caracterizou essa bactéria pertencente a um gênero Ehrlichia, então caracterizada aí, né, dando a sua classificação pela espécie Ehrlichia canis, em 1948. Apresenta sinais clínicos inespecíficos, então é muito comum para diagnóstico estar utilizando os achados hematológicos, principalmente, então resultados recorrentes de hemograma, também da série bioquímica, e através de testes específicos ao longo da evolução, onde foi aprimorizando também os testes diagnósticos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Bom? Falando da etiologia, pessoal, então como eu falei, né, causado pela bactéria Ehrlichia, então pelo gênero Ehrlichia, mais especificamente aqui no Brasil pela Ehrlichia canis, é o que vai determinar a erliquiose canina, tá? Esse gênero bacteriano ele pertencente à família Anaplasmatácea e grande importância dela, é uma bactéria gram-negativa, na forma de cocos ou de formas pleomórficas, depende da localização da bactéria, geralmente intracelular, né, intracelular obrigatória, ela vai estar na forma de cocos. E principais células que ela vai determinar, que vai infectar, são justamente os leucócitos, tá? Promovendo aí pela entrada em decorrência da própria fagocitose e a manutenção, a sobrevivência da bactéria dentro desse fagossomo, o que vai determinar também a sua multiplicação e disseminação no organismo. A Ehrlichia canis, ela tem uma distribuição muito maior no ripséfalos sanguíneos, então principalmente por ser monotrópico, tá? E a transmissão está associada em todas as fases aí do carrapato. Então é necessária a inoculação do carrapato, tá? Para ter aí, no caso, né, as fases larvais, então infectam, que estão no ambiente, vão subir, infestar o animal, fazendo o repasto sanguíneo, daí na fase de ninfa, tá bom? Também determina Sky, depois pode infectar outro animal, infestar outro animal, transmitindo, já que tanto a fase larval, ninfa e também adulto, o carrapato está infectado pela Ehrlichia canis. Então, independente do estágio de desenvolvimento do carrapato, você tem a presença da Ehrlichia, que é transmitida nas diferentes fases. Então não importa se é na fase larval, se é numa estágio de linfa ou mesmo no estágio adulto.
você tem a transmissão nessas 3 fases. Tá? Além disso, logicamente, a gente tem a transmissão do picado carrapato para outras doenças, como a própria babesiose, o hepatozum, tá? E também pode ser de forma idiopática, tá? A questão também por meio de transfusão de sangue de um animal infectado para um animal sadio. Então, esse é um dos pontos importantes quando é feita a seleção de animais para transfusão de sangue, é justamente fazer a sorologia para a Ehrlichia e animal também ter dados, logicamente, um animal saudável. Não foi caracterizada, assim também como a transmissão do animal do carrapato adulto para os ovos, para propriamente liberação já contaminado pela Ehrlichia, e também não foi descritos casos de transmissão vertical, né, do cão aí da cadela para os filhotes, também ou transmissão uterina também, tá? Ou após o nascimento nasce o animal infectado. Então isso não teve ainda relato de transmissão vertical. Então, em decorrência dessa amplificação da bactéria, da dispersão dessa bactéria pela corrente sanguínea, caindo, determinando em vários órgãos, a gente vai ter formas clínicas diferenciadas. Tá? Lembrando que forma clínica está associada em apresentação de sinais clínicos mais brandos, mais severos, e o curso da doença também pode ser alterado. Tá bom? Uma das primeiras formas clínicas, que é logicamente a mais comum, a mais geral, que geralmente determina a queixa do animal, para aquele tutor que realmente observa o animal, que tem maior contato e consegue identificar alterações de comportamento, é a forma aguda. Né? A forma aguda ela tem aí uma previsão de acontecer entre 8 a 20 dias, decorrência do período de incubação. Pode estar associada a infecções secundárias que causem uma imunoinsuficiência, uma imunodepressão das células imunológicas, favorecendo, inclusive, a própria proliferação da bactéria, a própria multiplicação bacteriana. Tá? Nas células mononucleares, que vão cair na corrente sanguínea, como eu mostrei para vocês na patogenia, entrando em fígado, baço e linfonodo. Então, o que vai acontecer com o animal em decorrência aí da distribuição da bactéria por meio dessas células mononucleares, caindo em fígado, baço e linfonodo? Você tem sinais clínicos inespecíficos. Então, uma hipertermia no animal, né, chegando aí de 39,5 até 41,5 graus Celsius, né, que seria febre. O animal apresentando uma apatia, uma letargia, perda de peso, uma anorexia, tá? Perdão. E aí também, com conta dessa perda de peso, dessa anorexia, uma depressão, a gente vai ver que altera sinais hematológicos também, vai ocorrer o quê? Uma taquipneia, então uma respiração mais frequente, mais rápida, de uma ventilação num período refratário mais curto. Então, justamente associada a uma respiração muito mais ofegante do animal. Tá? Por conta que você nota o cansaço do animal. O animal, às vezes, que é bastante agitado, que é mais ativo, ele numa hora ele vai ficando mais ameno, ele vai ficando mais quieto no canto, mais apático, mais facilmente cansado. Então é uma forma da gente suspeitar da erliquiose canina. Em decorrência da própria distribuição dessas células inflamatórias para órgãos linfóides, como linfonodos e baço, você tem aí o desenvolvimento de maior número de células de decorrência para tentar conter. Então os órgãos linfóides eles vão tentar o quê? Jogar cada vez mais células para a corrente sanguínea na tentativa de minimizar esse efeito, de minimizar a infecção. Só que ao mesmo tempo que ele vai fazendo isso, as células vão sendo infectadas e ocorrendo perda de função, a destruição dessas células, determinando o quê? Uma baixa concentração dessas células, no caso uma linfopenia. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente a parte do hemograma. Mas então o que a gente consegue observar? Provavelmente uma radiografia, ultrassom, um aumento do baço e também de linfonodos, tá? Até de cadeias de linfonodos aí é bem identificado nesse ponto. Além disso, a gente vê as petequias, né? As equimoses aí também, mucosa bucal, né? No lábio, por exemplo, você começa a ver justamente decorrência da vasculite, a destruição aí por deposição de imunocomplexo também. Então isso faz com que você tenha aí a presença dessas pequenas petequias, né? Equimoses também aqui, que decorrência da hemorragia e também aí da vasculite, né? Que causa essa hemorragia. Então são sinais clínicos, desde inespecíficos até sinais que enfatizam, que caracterizam bastante a questão vamos colocar assim, da distribuição da bactéria, né? Uma septicemia, mas a corrente sanguínea de forma liberada, mas célula imunomediada. Isso faz aí
né, diagnóstico por imagem pode ser um fator bastante importante para o estabelecimento do diagnóstico. Tá? Aguda, então a gente está vendo aí em decorrência de infecções secundárias, a gente falou muito do papel do animal imunossuprimido, que pode estar acontecendo, mas isso não acontece só em animais imunossuprimidos. Bom, pessoal, a gente indo para o diagnóstico, o diagnóstico clínico, lógico, ele tem um fundamento, uma importância muito maior aqui comparado com outras enfermidades, especialmente vírus, né, doenças virais aí em cães, como a gente já falou da parvovirose, da sinomose, por exemplo, onde necessita muitas vezes exames diretos, exames laboratoriais. Então é muito importante a gente saber, logicamente, o exame clínico, a relação clínico-epidemiológica com o caso associado com achados hematológicos. Né? Achados, não sei muito tanto o termo, né? Mas com o resultado do hemograma, resultados do exame, desses exames, justamente para promover a melhor definição do quadro. Mas o diagnóstico, logicamente, direto e indireto que se tem, o diagnóstico laboratorial, o mais utilizado é o que já é feito para hematologia, então já faz o diagnóstico direto por meio do esfregaço sanguíneo, o qual vai observar, eu só deixei essa foto para a gente observar aqui. Então você tem, por exemplo, mononuclear aqui, e ali você tem a chamada aí, né, desses fagossomos aqui apresentando as formas cocóides da Ehrlichia canis aqui, ou de outra espécie de Ehrlichia que é da mesma forma. Tá? Então o que vai determinar isso daqui? Uma alteração, essa bactéria vai continuar multiplicando, essa célula vai ter perda de função e completamente depois a destruição dela por parte dos órgãos linfóides, tá? Vai para o baço, célula destruída, tem liberação, acomete outras células e por aí em diante. Então em infecções agudas há uma tendência de você ter maior sucesso no diagnóstico direto por meio de esfregaço. Tá? Além disso, já se tem metodologias para PCR, utilizando sangue total, imunofluorescência indireta, também em esfregaço sanguíneo, então o qual essa lâmina ela é submetida ali à lavagem, né, coloca a anulação também de antígeno marcado, depois é feita uma lavagem, identifica ali se tem antígeno apresentando a imunofluorescência direta no caso aqui, tá pessoal? Não é indireta não, direta, tá? Mas pode ser feita indireta também, meio de sorologia. E tem já também os testes rápidos, né? O SNAP teste, qual diferencia também da Babesia, se não me engano, tem o mesmo teste que faz lá, aparece lá por imunodifusão também. Então é muito mais fácil, você põe uma gotinha do sangue total ali, ou mesmo você pega só do plasma, tanto faz. Alguns testes podem ser utilizados das duas formas ali, os dois tipos de amostras clínicas. Então utilizado já identifica qual é o hemoparasita ali que está cometendo isso, se é a Ehrlichia ou não. Tá? Lembrando que é uma reação indireta, é sorológico. Então o animal que esteja aí evoluindo para cura, ou se já se curou, ele vai ter uma titulação específica aí e sensível. Esse teste é bastante sensível, então pode dar resultados aí falso positivos, onde ele tem o título de anticorpo, mas já conseguiu debelar a infecção por meio de tratamento. Então, animais que foram infectados, eles vão ser soropositivos. Vai cair a sensibilidade? Vai. Então, nesses casos de animais que pode ter uma reincidência, se realmente é ou não é naquele momento, mas ele já teve Ehrlichia, se recuperou, você precisa de testes mais específicos, de testes diretos. Então, o próprio esfregaço e a PCR, imunofluorescência direta. Tá? O SNAP teste já no caso não vai funcionar, porque se ele já teve contato, né, já adianto para vocês na prevenção, não tem vacina para erliquiose, então você tem anticorpo ali, é de uma infecção natural, não consegue por meio de outra forma o anticorpo contra a Ehrlichia. Vamos falar agora da prevenção e já coloquei aqui direto, nem coloquei animação para falar um pouquinho antes de prevenção, mas já para citar, não tem vacina, né? Não há vacina disponível comercialmente. Professor, mas por que vacina? Não tentaram? Claro que tentaram, e ainda tentam, porque ainda não há tecnologia, e principalmente tecnologia viável, para que tenha uma vacina comercialmente disponível e também acessível ao público. Tá? Há estudos aí relacionados a vacinas, não só de imunidade, mas vacinas de RNA mensageiro, por conta de toda a tecnologia aí que foi desenvolvida ao longo da pandemia, né, de Covid aí de 2019 até 2021, 2022 também, mas isso está longe ainda de acontecer. Tá? Há vacinas candidatas aí sendo pesquisadas nos Estados Unidos, mas no Brasil não tem vacina para erliquiose canina. Tá? Então, de que forma que a gente previne? Combatendo o transmissor. Quem que é o transmissor? Carrapato. Então, de que forma que a gente vai prevenir a picada do carrapato animal? Usando o carrapaticida.
O carrapaticida ele pode ser feito de várias formas. O mais conhecido é por meio de purons, né? Essas ampolinhas aqui que você quebra, mas aplica ali na nuca do animal, ali no cangote do animal, põe lá a dose recomendada, né? Sempre lembrando, não em filhotes daqui, não, né? Os carrapaticidas eles não são recomendados. Então aí você tem outros produtos, por exemplo, coleiras, que impedem, inclusive, são repelentes a insetos, né, a moscas, que transmitem outras doenças, por exemplo, leishmaniose é um ponto. Essa coleira aqui teve uma grande aceitação no início, quando foi lançada, por conta de realmente repelir o mosquito transmissor da leishmaniose. Tem comprimidos, né, carrapaticidas que fazem o combate aí, então, né, diferentes carrapaticidas, aí o NexGard, tem o outro Bravec também, shampoos, né, que também são combate pulga, carrapato, piolho, aí sarna também, que pode ser utilizado, tá? E no ambiente? No ambiente você usa acaricidas. Um dos mais conhecidos e que já foi falado, mas que está mais no contato aí, que é um piretroide, né, para ambientes externos, aí para formiga, barata, para repelente de moscas também, mas que alguns autores veterinários recomendam o uso, é o Caltrim, né? Fala Caltrim, não, mas Caltrine, tá? Que é muito bem antigo isso daí, que pode ser utilizado aí como uma acaricida importante para num ambiente. Então, se o ambiente está bastante infestado, usa o Caltrim, que ele pode dar uma diminuída nessa infestação também, tá? Mas o importante é o animal. Então, você combatendo, logicamente, tem a questão do desafio no ambiente, o quanto o que você está usando para combater o carrapato no animal, ele vai suportar também, né? Quanto a coleira, puron e por quanto tempo também. Sempre importante, gente, que esse aqui você tem prazo, né, de validade. Então, por exemplo, o próprio NexGard, outro comprimido Vector, você tem de 4, 5 meses, dependendo. Frontline, aqui no caso, que é um exemplo. Pessoal, não estou ganhando dinheiro nenhum para isso, tá? Mas só para mostrar para você que é o mais conhecido. Então, geralmente, aí 2, 3 meses de período de eficiência, né? Ele tem pouco resíduo também, certo? E outra forma de prevenir, que aí acaba sendo uma prevenção e justamente é fazer a sorologia em cães doadores. Por quê? Onde vai se buscar um tratamento, suporte, que seria a transfusão sanguínea de um animal, logicamente esse sangue que o animal vai receber ele tem que estar livre da doença, né? Então imagina você ter transfusão de sangue sem fazer uma sorologia, sem fazer uma ação também relacionada à identificação de Ehrlichia. Então, você pega do animal infectado passando para outro animal que já está infectado, né? Então muitos dos focos dos programas de controle da doença se dá nesse mapeamento também dos cães doadores também, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado.